Bom, obrigado a vocês, obrigado, Paulo, obrigado a todos pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Acho que pediram para falar um pouquinho sobre a escola, te apresentar a escola e entrar em Brasil, tentar ser curto aqui e a gente começar a conversa, né? O INSPER é uma instituição diferente, né, do usual, né? Não estou aqui botando nenhum critério de valor, ela só é diferente. Deixa eu explicar por que ela é diferente. O INSPER é uma instituição privada, sem fins lucrativos, então ela é uma doação, né? Ela não é filantrópica, né? Ela é sem fins lucrativos e ela não recebe dinheiro público, né? O objetivo do INSPER, e é isso que me é cobrado pelos, enfim, associados, doadores da escola, é contribuir para a formação de gente para o debate com dados no Brasil. Esse é o nosso objetivo. A escola tem um programa muito amplo de bolsa de estudos, né? O nosso objetivo aqui é que todo mundo que passe no vestibular possa estudar no INSPER, possa pagar ou não a mensalidade. Então a gente tem um programa muito amplo de bolsa de estudos, com moradia, com auxílio, manutenção, e o critério de bolsa é exclusivamente a renda familiar. Então o objetivo é, passou na escola, passou nas entrevistas, possa estudar aqui, né? Nós temos economia, administração e engenharia mecânica, mecatrônica e computação na graduação. Quer dizer, o objetivo é formar um sistema ao redor da escola de empreendedores inovadores, né, combinando gestão, tecnologia, ou tecnologia e política pública. Na pós, então não tem departamentos, é uma escola inteiramente integrada, né, em todos os cursos. Na pós-graduação, a gente tem mestrados, MBAs, certificates, doutorado, né? E temos um programa também de política pública que começou há 3 anos, né? E esse ano já tem mais de 1.100 alunos, né? Entre cursos de curta duração, mestrado e eletivas da graduação, né? Com detalhe, a gente tem bolsas para servidores públicos que não pagam, tá? Enfim, esse é um pouco o espírito da escola, né? Nós temos alguns centros de pesquisa em política pública, temos centros de regulação, tem centros de empreendedorismo, né? Centros de negócios, né? E a ideia sempre é poder contribuir, seja na gestão, seja no setor privado, seja na política pública, convidando a troca de ideias, né? Trazendo as experiências dos outros países e disponibilizando os dados, as evidências disponíveis. Como introdução da escola, tá bom, Paulo? Tá. Então essa é a escola, né? E ela tem uma governança muito amarrada, tá? Então a gente tem uma assembleia de associados, que é quem me escolhe, né? E em conjunto escolhemos a diretoria, tem um conselho de administração que se reúne, né? E enfim. Bom, saindo, quer dizer, o objetivo aqui é um pouco construir no Brasil uma governança semelhante às das boas instituições americanas, né? Das boas instituições americanas. E com muitos critérios de avaliação e controles, inclusive avaliações externas de avaliação sobre a qualidade do que é feito, sobre o processo de promoção e por aí vai. Então a gente tem, por exemplo, um comitê externo de professores estrangeiros que a cada 3 anos avalia como é que está a produção científica da escola e como é que está a processo de promoção, de contratação, onde está indo bem, onde não está indo tão bem. Enfim, feito isso, né, vamos aqui entrar um pouco no país, né, falar um pouquinho de Brasil. Marcos, posso pedir desculpa um minutinho só para interrompê-lo? Eu queria dizer que o doutor Eduardo Gussen, que é o nosso Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, que eu creio que nós falamos isso um pouco antes de iniciar o evento, então faltou essa apresentação que você vai... o nosso debate hoje é entre o professor Marcos Lisboa, do INSPER, diretor-presidente do INSPER, e o doutor Eduardo Gussen, que é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, e esse debate está sendo conduzido com o doutor Sávio Bittencourt, que é o diretor do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e nós também estamos contando com a participação, a presença da doutora Maria Cristina Telecheia, que é a subprocuradora-geral
de Justiça e Planejamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que nos acompanha na discussão. Então, desculpem essa inversão, e eu gostaria, então, Marcos já falou um pouco sobre o INSPER, pode continuar, Marcos. Não, agora falar sobre o Brasil, então até pedir para apresentar a escola, essa é a escola, e é uma escola aberta, enfim, ao debate, à controvérsia e aberta a todos. Bom, entrando aqui em Brasil, né? Deixa eu dar um quadro um pouco mais amplo sobre o Brasil. Às vezes a gente perde um pouco a perspectiva, e o Brasil tem esse traço peculiar, né? País grande, a gente às vezes esquece de comparar com o que acontece lá fora. Quer dizer, a economia brasileira ela tem dificuldades bem antigas. Quer dizer, nós somos um país que cresce pouco há 40 anos. Né? Crescemos menos do que os demais emergentes e menos, inclusive, do que os países já ricos, né? Que crescem, né? Tem um crescimento menor, em geral, do que a média dos demais. Nós crescemos menos. Né? Vamos tirar o período da hiperinflação, aquele período até 94, né? Foi um período muito difícil para o país, para quem viveu. Né? Pegando de 95 em diante, a gente pode pegar a renda total gerada no país. Né? Todos os salários, juros, lucros, aluguéis, toda a renda que foi gerada, e dividir pelo número de trabalhadores. Né? Chama de PIB por trabalhador. A gente pega os países emergentes fora da América Latina, e eles são muitos. Tem Índia, tem China, tem Tailândia, tem Vietnã, tem Indonésia, tem os países do leste europeu, tem África do Sul. Então, são muitos países. Todos os países emergentes fora da América Latina. O PIB por trabalhador cresceu 127% entre 95 e 2016. Quer dizer, nesses pouco mais de 20 anos, o PIB por trabalhador mais do que dobrou. O mesmo número dos Estados Unidos cresceu 48%. Crescimento expressivo para a maior economia do mundo. Os países da OCDE cresceram 35%. E o Brasil, 19%. Os países emergentes cresceram mais de 6 vezes a mais do que o Brasil nesses 20 anos. Então tem algo de errado com o Brasil. O Brasil está empobrecendo há muito tempo em relação ao resto do mundo. E a grande pergunta é o que aconteceu? O que deu de errado? Por que o resto do mundo está enriquecendo e o Brasil não? E mesmo na América Latina, tem uma parte da América Latina que vem crescendo taxas expressivas nesses últimos 20 anos. Tem o Chile, tem o Peru, tem a Colômbia, o próprio Panamá, o Paraguai. O que deu errado? Quem ficou para trás foi o Brasil, a Argentina, e quem andou mais para trás ainda foi a Venezuela e mais alguns outros. Então a pergunta é, o que deu de errado? Por que a gente está ficando pobre em relação ao resto do mundo? Por que o Brasil está empobrecendo? Né? O que tem tão de fundamentalmente errado com o país? Mesmo no período 2000, que as pessoas celebram como um grande momento do Brasil, o nosso resultado naquele momento foi medíocre. A gente conseguiu crescer apenas na média do mundo. Os demais emergentes cresceram muito mais que o Brasil. O Brasil não fez nada de especial nos anos 2000. Nada de especial. O mundo foi muito bem. O mundo foi muito bem e o Brasil foi meio na média. Foi um comportamento medíocre. Foi bem pior que os demais emergentes naquele período. A gente celebra muito que era da desigualdade, a pobreza, nos anos 2000, deveria celebrar menos. O resto do mundo reduziu a pobreza muito mais que o Brasil. A desigualdade caiu entre homens e mulheres, negros e brancos, urbano e rural, em vários lugares do mundo. Só que a pobreza lá fora caiu mais do que aqui. A pobreza nos países emergentes fora da América Latina caiu de 35% da população para 5%. No Brasil caiu de 15% para 5%. Foi um bom resultado, mas bem menor a queda do que nos demais países. Surpreendentemente, o país cresce pouco, né, mas os gastos do governo crescem muito nesse período. Tem toda essa pessoa que fica defendendo, tem que gastar mais para o país crescer mais, o governo tem que gastar mais para crescer mais. Vamos olhar os dados históricos do Brasil. O gasto do governo no Brasil cresceu 6% ao ano, acima da inflação, desde 91. É um crescimento expressivo. Qualquer comparação internacional, o gasto do governo no Brasil cresceu bem mais do que na imensa maioria dos países. 6% ao ano acima da inflação. É muito, muito. Né? Isso um país que cresce aí 3%, 2% ao ano. E o gasto do governo cresceu 6%, bem mais. O nosso gasto cresceu mais que no resto do mundo, mas a economia cresceu menos. Então como é que gastar mais faz o país crescer mais? O gasto cresceu tanto e a economia cresceu menos.
O resultado desse gasto crescente do país, para não sair, teve muita crise fiscal nesse período, para quem lembra, teve lá a crise dos estados, no fim dos anos 90, enfim. A carga tributária teve que aumentar. Ela aumentou 9 pontos do PIB entre meados dos anos 90 e agora. Olha, é muito, tá? 25% de carga tributária é o que nós tínhamos antes. Estamos em 33 para 34. É um crescimento muito forte da carga tributária. Também você não vai achar dados comparáveis com os países, é fácil, é só entrar no site do Banco Mundial, tem todos os dados. Ninguém cresceu tanta tributação quanto o Brasil nesse período, né? Ninguém, um país relevante, teve esse aumento tão expressivo, tão rápido entre os emergentes. Então tem algo de... E mais ainda, não só a carga tributária cresceu 9 pontos do PIB, que é um crescimento, né, para qualquer comparação internacional, muito alto, como a dívida também. Nós estamos caminhando para ser o país mais endividado do mundo. Quer dizer, apesar desse grande crescimento da carga tributária, ele não foi suficiente para dar conta do crescimento do gasto do governo. Então, nós temos uma economia que cresce pouco, gasto do governo que cresce muito. 30 anos é tempo, né? 30 anos, vamos combinar que é tempo. Será que a gente conseguiu montar um estado de bem-estar bacana no Brasil? A resposta também é não. Vamos pegar, por exemplo, os países que tinham indicadores de pobreza parecidos com o Brasil em 95. Então, de novo, tem lá, vai nos dados do Banco Mundial, né, tem lá todos, né, pega lá 95, tem o percentual, quanto cada país tem de pessoas abaixo da linha da pobreza. É um critério simples. Se olha, o Brasil ali tinha 5,3% da população, né, nesse critério do Banco Mundial. E aí você pega os países que tinham um pouco mais, um pouco menos que o Brasil. Então, uns 19 países, né, algo entre 2 e pouco por cento de pessoas a 11% ali. Enfim. Vamos olhar 15 anos depois, 20 anos depois, o que aconteceu? O que aconteceu? O Brasil foi um dos 4 que menos caiu o número de pobres. Então, o gasto social no Brasil cresceu mais do que na grande maioria dos países, e, no entanto, o número de pobres caiu menos. A mesma coisa aconteceu com a educação. Em 2000, a gente gastava 3,9% do PIB em educação, que é a média, mais ou menos, da maioria dos países. Tá? A maioria dos países está por aí. Gasta 4%. País que nem o Brasil, tá? Emergentes. Os ricos também, mas os emergentes também gastam isso. O Brasil passou de 3,9% para 6,2%. Um crescimento expressivo. Como percentual do PIB, a gente gasta mais que 89% dos países do mundo. Você fala assim, o país rico gasta isso, mas lá ele é rico, o PIB é maior, o salário é maior. É verdade, os países ricos o salário de professor é maior, de médico é maior, de engenheiro é maior, de operário é maior. Por isso que eles são ricos. Mas quando comparar só com os países emergentes, a gente gasta mais do que a grande maioria dos emergentes. A tragédia é que o indicador de aprendizado do ensino médio não melhorou. Então, a gente subiu o gasto com a educação, mas você pega os dados de educação do ensino médio, ficaram constantes. Aí você faz uma prova internacional como o PISA, que tem Brasil e outros países. Como é que a gente está nessa prova? Está mal. E em comparação com os países parecidos com o Brasil, esquece os ricos, também está mal. A gente gasta mais ou igual aos demais países emergentes e os nossos resultados são piores. 20 anos depois. Então, sumarizando. Então, a gente tem problema no Brasil. Né? A gente tem um gasto, uma economia que cresce pouco, um gasto público que cresce muito, e, pelo visto, não ajuda a economia a crescer. Tá? E também não está gerando política social como esperado nas comparações internacionais. Bom, o que acontece aqui? Por que tem desses problemas no Brasil? Quando a gente olha os dados por empresa, tem censos dos demais países, tem uma vasta pesquisa em economia, esse é o tema da economia há 20 anos, um dos principais temas da economia, é pegar os microdados, atualmente a nível de empresa, para diversos países, e tentar entender, bom, o que está explicando aqui o país crescer mais, crescer menos, o que os dados dizem, o que eles informam a gente. A gente tem base de dados com mais de 70 anos, para uma centena de países, muito detalhados, muito detalhados. Realmente esse mundo mudou muito de 90 para cá.
E a gente pode testar a hipótese, porque a gente pode contar várias histórias, que o país enriquece, porque outro enriquece, tá? Falar, a Coreia foi assim, mas vamos pegar os dados, olhar os países do mundo e ver que hipótese sobrevive aos testes. E entender um pouco por que o Brasil ficou para trás, porque o Brasil está empobrecendo. É uma geração, né? A minha geração não viu o Brasil crescer. E olha que eu não sou mais jovem. Né? Há muito tempo eu não sou mais jovem. Então, o que aconteceu de errado? Não é só aqui não, tá? A Argentina é parecido, tá? A Argentina já foi um país rico. Deixou de ser. A Venezuela também já foi um país rico. Deixou de ser. Então, pode dar errado. Quando a gente olha, quer dizer, o que está relacionado a crescimento econômico? Primeiro, educação e qualidade da educação. Quer dizer, as pessoas saberem, as novas gerações saberem bem a sua língua e matemática é fundamental. Você formar o jovem sem ele saber português e matemática, vai dar encrenca. Mas e o resto? Tem que aprender tanta coisa. Pois é, não é bem assim. Se você sabe bem português e matemática, você vai ter facilidade de aprender história, para aprender os outros temas. Se você não está bem formado em português e matemática, vai dar zebra. E tem que aprender na idade certa. Então tem muita pesquisa sobre educação. E tem muita pesquisa documentando o que funciona em educação, o que não funciona em educação. Vou dar uma má notícia. A gente por aqui faz tudo de errado. A agenda da educação no Brasil, ela consegue estar na contramão do que é feito. Estou falando da agenda básica, estou falando nada sofisticado, Finlândia, né, Coreia, Singapura, esses países que estão no topo da educação do mundo. Não estou falando disso. Eu estou falando do beabá da educação que o resto do mundo faz, que nós não fazemos. Né? Então tem que ter avaliação de aprendizado dos alunos, tem que ter foco em português e matemática, o resto menos, tem que ter poucas disciplinas, não muitas, tem que ter avaliação de aprendizado periódica, tem que saber se os alunos estão aprendendo, diretor de escola tem que saber gestão, tem que ter monitoramento, tem que ter remuneração por desempenho, o estímulo, o reconhecimento dos bons professores, tem que afastar professor pouco engajado, tudo que a gente não faz. Detalhe, no Brasil tem escolas que dão certo, tem cidades que fazem certo. E quando você pega os microdados do Brasil por cidade, você vê que tem umas cidades muito pobres, mas que elas fazem tudo direito, como se faz lá fora. E os resultados são espetaculares. Tem notas muito melhores do que cidades da região rica do Sudeste, que gastam muito mais. A gente fala muito de Sobral, mas ela bastante exemplos. Na minha coluna do último domingo, tem vários links ali para trabalhos acadêmicos lá fora e no Brasil. Tem uma apresentação detalhada do Ricardo Paz de Barros, com todos esses dados. É surpreendente, tá? Você olha os dados, você fica, olha, é de cair o queixo quando você vê. Cidades muito pobres, entre Norte e Nordeste, você vai achar várias. Fazendo tudo direito. Quando você compara com o que se faz no resto do mundo, pô, elas fazem direito. Então, primeira coisa, educação, e aqui a gente fracassou. Está fracassando. Fracassando e não é uma questão de dinheiro. Infelizmente, tem também trabalhos apontando isso. Você pega os microdados, você olha a quantidade de gasto e resultado da educação, pois é. Né? Dinheiro ajuda, mas dinheiro sem gestão não funciona. Primeiro ponto. Então a educação importa. Isso a gente faz mal, já tem uma causa que o Brasil é errado. Segunda coisa que importa é investimento em infraestrutura. Você conseguir construir estradas, portos, energia, isso tem uma externalidade, isso beneficia o investimento privado. Né? Você tem energia estável, né? Com preços previsíveis, isso ajuda os demais investimentos a ocorrerem. Você tem boas estradas, estimula a produção agrícola. Se a logística é cara e incerta, vamos ver se a gente vai produzir aqui no Brasil ou não. E a nossa infraestrutura está parada. E aí tem várias razões para isso. Será que o Estado consegue fazer? Infelizmente, o Estado fracassou nos seus investimentos em infraestrutura. E não fracassou por falta de dinheiro. Essa não é a principal causa dos projetos parados do governo. O TCU fez um levantamento ano passado, uma auditoria em todas as obras paradas do governo federal. Só 10% está parado por falta de dinheiro. O resto está parado por projetos executivos mal feitos, erros de contrato, problemas com órgãos de controle. Isso mas não consegue. Simplesmente o Estado brasileiro, e isso é uma notícia ruim, porque é um problema grave a ser resolvido.
Ele não consegue desenhar projetos executivos bem feitos. Então, ou ele começa a fazer e a obra para, dá errado, não funcionou, sai mais caro do que o previsto. Infraestrutura, a gente tem essas dificuldades do Estado brasileiro em realizar investimentos em infraestrutura, né? E aí tem problemas técnicos por trás disso, não enfim, grandes. E também o setor privado. Temos a dificuldade de investir em infraestrutura no Brasil pela insegurança jurídica que nós temos. Quer dizer, investimento em infraestrutura são investimentos de 20 anos ou mais. Em geral, por exemplo, candidatos a fazer investimentos tão grandes são fundos de pensão, ou brasileiros ou de estrangeiros. Esses fundos são muito grandes, muitas vezes, e eles estão preocupados em garantir a aposentadoria dos seus pensionistas. As pessoas estão trabalhando, vão se aposentar. E para isso precisam pensar a longo prazo, 30 anos, 40 anos, 50 anos, para garantir a solvência dos seus planos. E eles são tradicionalmente grandes investidores em projetos. Só que para isso você precisa ter segurança das regras. Como é que vai ser a estrutura tributária? Como é que vai ser? Vai ter intervenção? Vai ter cancelamento? Vai privatizar e depois vai voltar? Vai ter intervenção e falar assim, olha, não pode cobrar agora isso, mudou o contrato, vai ter esse tipo de coisa. Se tiver, eles não têm condições de investir. Isso gera uma insegurança muito grande. E o Brasil tem muito disso. Basta lembrar o setor de energia elétrica. Tivemos aquela intervenção em 2013, prometendo baixar o preço da energia e aumentar a oferta de energia. Alguns anos depois, conseguiu-se um feito. A energia está cara, a oferta é pouco. Eu trabalho aqui perto da Faria Lima, região centro de São Paulo, falta energia, eu tenho que ter 3 geradores no prédio, porque falta energia com muita frequência. Então a energia está cara, falta energia, e as empresas estão mal das pernas. Você conseguiu prejudicar a vida de todo mundo perdeu. Isso é um traço do Brasil. Você consegue fazer uma intervenção e todo mundo fica pior depois da intervenção. Esse foi o caso da intervenção no setor elétrico, e não só esse. Vamos lembrar o caso da Petrobras, tentou se transformar a Petrobras na grande empresa de petróleo do mundo, uma das grandes, talvez a grande, e o resultado foi que a empresa quase naufragou. Projetos equivocados, refinarias atrapalhadas, ineficientes, enfim. Então a intervenção ela não é trivial. E aí eu chego no terceiro ponto, quando se estuda por que alguns países ficam para trás e outros conseguem crescer. Isso são os trabalhos que se consolidaram aí nos últimos 15 anos, com microdados, dados de empresas. Surpreendentemente, 20 anos, surpreendentemente, as regras do jogo, a maneira como a sociedade organiza suas instituições, explica uma boa parte da diferença de renda entre os países. Como é que a gente testa isso em economia? O que quer dizer isso? Tornar isso mais concreto. Vamos pegar, por exemplo, a capacidade de executar uma garantia em caso de inadimplência. Então, você tem essas bases de dados detalhadas, quase uma centena de países, pouco mais, pouco menos, dependendo do tema. Você tem os variáveis como educação, qualidade da educação, como é que o país estava, sei lá, em 1960, e outras características específicas. Tudo isso está nas equações. E você adiciona, por exemplo, você constrói uma base de dados e adiciona o tempo médio de retomada de uma garantia em caso de inadimplência. Se quiser ser mais específico, você pode ver, olha, em caso de uma hipoteca, não pagou a hipoteca, quanto tempo demora para o credor retomar a casa? Ou não pode retomar a casa? Quanto custa retomar um automóvel se não for paga a dívida? Quanto que você perde? Quando você recebe, o quanto se desvalorizou o carro. Então, você tem, então, hoje indicadores muito detalhados fazendo esse tipo de índice. Eu falo assim, será que país que demora mais a retomar a garantia é mais pobre do que país que não? A resposta é sim. E cresce menos. Quer dizer, países onde os contratos são executados com maior celeridade e as garantias são mais rapidamente executadas, ficam mais ricos. Em média, a grande maioria. Grande maioria. Isso é uma regularidade estatística. E outros fenômenos como esse. Quer dizer, a maneira como estão desenhadas as regras de mercado de capitais, de mercado de crédito, a eficiência do judiciário, o tipo de legislação que você tem. Você tem países com legislações que elas mais definem princípios,
E o papel do poder público é moderar a negociação dos conflitos, né, para os casos não previstos no contrato, para os casos não para romper regras de contrato, né, mas para analisar o que acontece quando tem algo que não estava previsto no contrato. Tem países que não, que a lei é muito detalhada. Ela diz exatamente o que você pode fazer ou não. Esse é o caso do Brasil, tá? Então tem um trabalho recente olhando para constituições do mundo e o percentual de artigos da Constituição que entram exatamente nesse tipo de tema. O Brasil, disparado, muito maior que os demais países. Pega uma legislação urbana nas cidades brasileiras, é impressionante o nível de detalhamento e minuciosidade que você tem. Em outros países não é assim. Em outros países a lei define princípios muito gerais. Ela é detalhada em áreas muito específicas. Ela é setorializada. No Brasil, não. A lei procura ser geral e tratar de todos os casos previamente na lei. Como tem muitos casos particulares, a lei não dá conta, e muitas vezes a lei acaba sendo contraditória. Né? Isso é muito comum acontecer. Processos que param porque tem uma lei numa direção, outra noutra. Esse grau de... Então, você pega, por exemplo, a legislação urbana de Nova York, ou outras grandes cidades, define princípios. Satisfeito dos princípios, fast track de aprovação. Saiu dos princípios, é que a gente vai conversar. E aí tem um comitê. Passou na governança da cidade aquele projeto diferente, não tem judicialização. Totalmente diferente do Brasil. Então os trabalhos procuram. Para quem estiver interessado, tem os economistas, a profissão organiza sempre uns handbooks, são grandes resenhas dos temas econômicos. Toda a pesquisa aplicada que foi feita ao longo dos anos. Né? Então tem Handbook of Economic Growth, são vários volumes. Quando eu falo vários volumes, se preparem para ter mais de 2.000 páginas, 3.000 páginas ali, sumarizando toda a evidência empírica dos trabalhos aplicados. Mas cada capítulo é uma resenha sobre um tema específico. É muito bacana. Por exemplo, o papel da educação no crescimento, coisa do gênero. Tem um Handbook of Economics of Finance, que tem um capítulo especificamente dedicado a esse impacto. E aí todos os trabalhos aplicados ao longo de 15 anos sobre esse impacto de pequenas variações no desenho da legislação, contratos e crescimento econômico. E, por fim, né, então, tem esse papel das regras do jogo das instituições. E aqui não é uma questão de você ser mais liberal, achar que o mercado funciona mais, ou ser mais intervencionista, ou proteger mais o trabalhador ou mais a empresa. Não é isso. São legislações onde todos perdem. Tá? São legislações ineficientes. Já volta isso aqui para terminar. E aí, por fim, uma coisa que acontece também, aí essa é uma pesquisa um pouco mais recente, quando você vai abrindo os dados por empresa, os países pobres, como o Brasil, têm uma peculiaridade em relação aos demais países, ou os países que estão crescendo muito. Nós temos uma proporção anormalmente alta de empresas pequenas, ineficientes e velhas. Quer dizer, qual é a história que a gente aprendeu nos outros demais países? Olhando, por exemplo, censos com todas as empresas ao longo de 10 anos. Muitas empresas aparecem pequenas, a maioria quebra rapidamente. E aí o trabalhador acha outro emprego, as máquinas são vendidas, as instalações são vendidas. E aí, mas algumas sobrevivem. As que sobrevivem porque fizeram algo diferente. Inovaram no produto, na gestão, na tecnologia. E aí elas crescem. À medida que elas vão crescendo, eventualmente algumas das velhas, algumas ficaram defasadas e quebram. É um processo dinâmico, né? Duro para quem está vivendo. Muita empresa quebra, muito emprego é destruído, mas também muito emprego é criado. Né? E olha a coisa curiosa, um dos países que esse processo é mais vívido é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que tem maior criação e destruição de empregos por ano. A taxa de desemprego é baixa. Que é uma coisa curiosa. Muita empresa quebra, mas também muita empresa surge e o trabalho é relocado. Então, um país com desemprego baixo, mas você olha o fluxo anual, muita troca. Isso é até um fato utilizado na economia americana, não só troca de emprego, mas troca de cidade, de estado. Muita mobilidade nos Estados Unidos. Você analisa ao longo de 10 anos a manufatura americana, né, 60% da criação e destruição de empregos vem da criação e destruição de empresas.
Nos serviços, esse número sobe para 80%. E quase 100% do ganho de produtividade nos serviços vem da criação e destruição de empresas. São empresas novas, aquelas que sobreviveram, que são melhores, que fazem melhor do que as antigas, que crescem, e as antigas quebram. Aí o capital e as pessoas daquelas que quebraram são realocados. E a produtividade vai subindo. A minha geração pegou essa mudança no setor. Para dar um exemplo, era a IBM, a grande empresa, virou a Microsoft, virou a Apple, virou o Google. A gente assistiu isso na nossa geração. Aqui a IBM era uma gigante, a Xerox era um gigante, deixaram de ser. Ficaram defasadas, erraram na inovação e a vida. Bom, esse processo acontece com muito mais ruído e dificuldade nos países pobres. Não se deixa as empresas quebrarem. Segura-se, tenta salvar a empresa, porque vai salvar o emprego. Muita lei que protege a pequena empresa, achando que isso gera emprego. Então, se fica com capital e emprego alocados em atividades ineficientes, protegidas, tá, por uma tributação melhor, por uma proteção contra a concorrência externa. Mas o resultado para o país dessa proteção localizada é um país que cresce menos, gera menos emprego e fica mais pobre. E aí eu termino aqui essa fala inicial com esse ponto. Quer dizer, no Brasil, talvez seja a grande parte da nossa dificuldade, né? Nós fazemos política pública, intervenções, decisões judiciais, olhando apenas o caso específico, como se ele tivesse parado. Olha, eu tenho aqui uma empresa e um trabalhador. Quem é o mais frágil? É o trabalhador. Eu tenho aqui uma fábrica que quebrou e o banco. Eu vou ajudar a fábrica porque o banco é rico, né? E a gente tem dois problemas que a gente faz usual. É muito usual isso, muito usual. Primeiro, algumas confusões entre quem você está de fato beneficiando. Por exemplo, é compreensível que queira salvar a empresa, mas não o acionista, que quebrou. Mas no Brasil a gente confunde a empresa com o acionista. Então, em geral, vários credores, inclusive criptográficos, saem pior do que o acionista de uma falência, o que é um contrassenso. Isso viola princípio básico de lei de falências do mundo, né? O acionista tem que ser o último da fila, mas da maneira como se intervém nas empresas quebradas, você acaba beneficiando o acionista em detrimento dos credores. Isso é até um princípio velho da legislação de falência americana, que começou na Suprema Corte, se não falha a memória, em 1913, depois virou lei, né? Olha, o acionista é o último da fila. Não pode ser melhor do que qualquer credor. Mas da maneira como é feita a intervenção, a confusão acontece. Outro exemplo dessa confusão, não vou entrar aqui em detalhes, não sei se vocês queiram, é a incidência de impostos. A gente confunde a incidência legal, quem está recolhendo o imposto, com a incidência econômica, quem de fato paga o imposto. A contribuição sobre a folha para a Previdência é paga pelas empresas, legalmente. Mas economicamente, quem paga é o trabalhador. O Brasil tem uma alíquota de tributação sobre o trabalhador formal perto de 50%. É engraçado porque no resto do mundo, inclusive, o jargão já é assim, né? Não se diz que quem pagou o IVA ou a contribuição é a empresa. Não, ela recolheu. Mas ela recolheu o imposto que é pago pelo outro economicamente. Isso é um jargão na OCDE, tá? O Brasil que é estranho e acha que não é a empresa que está pagando. Não é a empresa. E depois, inclusive, quando você tira a contribuição sobre folha, e tem trabalhos com microdados sobre isso, você reduzir a contribuição sobre folha, o que acontece? Aumenta o lucro da empresa? Não. Sobe o salário dos trabalhadores. E tem muita pesquisa com microdados, Chile, enfim, outros países, é muito documentado esse efeito, né? O salário sobe quando você reduz a contribuição. Então, o primeiro ponto, a gente, com frequência no Brasil, na hora que vai fazer a política pública, a intervenção no sistema judicial, confunde o acionista com a empresa, quem de fato está pagando a conta, acha que quem pagou legalmente é quem pagou economicamente. Olha, estou tributando a empresa, isso reduz o lucro. Não. E aí vem a segunda parte, talvez, da grande dificuldade da política pública no Brasil. Não fazemos análises cuidadosas de impacto. O setor público não faz e muitas vezes o setor privado não faz.
mas o setor público não faz. A análise cuidadosa de impacto é quais são os efeitos colaterais. Se eu mexo numa regra tributária, eu faço uma intervenção num contrato de dívida, eu faço uma intervenção e afasto a lei de falência num caso particular, as pessoas vão aprender com a experiência. Elas vão olhar e falar assim, olha, naquele caso ali, o juiz afastou a lei. Em função daquilo, as pessoas tomam decisões, elas reagem. Olha, não vamos fazer esse tipo de contrato. Olha, por exemplo, há uns 10 anos atrás, vou dar 2 exemplos aqui rápido para terminar. Há 10 anos atrás, leasing de caminhão Centro-Oeste. E aí, às vezes, o caminhão estava transportando madeira legal. Aí, iam em cima dos bancos. Falaram, em cima dos bancos. E o banco tem dinheiro. Então, cobrar do banco. Mas quem transportou era um líder. Você é parte da cadeia, você que paga a conta. O que aconteceu? Acabou. Outro exemplo é leasing em geral, para carros, que beneficiava as famílias de classe média. Tinha juros baratos e compravam carros. Você tinha um mercado de 110 bilhões de reais em 2008. Aí começaram uma série de decisões judiciais para cobrar leasing no município. Olha, é uma confusão. O carro foi vendido, depois a Receita inventou, mexendo no PIS/COFINS. Aí começaram decisões judiciais para, se o cliente tinha pago mais da metade da dívida e ficou inadimplente, o carro era mais dele do que do credor. Resultado, aquele mercado que era de 110 bilhões de reais, em 2008, caiu para 108 bilhões, caiu para 10 bilhões de reais em 2018. Ele caiu a 10% do que era, quase não tem mais, só para os ricos, e a classe média perdeu o seu financiamento. Então, nos casos do Brasil ser pobre, um aspecto relevante é que, ao fazer regras e intervenções, nós não consideramos seus impactos colaterais. Como é que as pessoas vão reagir a essa regra? Quais serão as consequências? Como é que eu faço estimativas contrafactuais? Né? Não é só falar, gerei tanto emprego. Não, você gerou emprego aqui, você destruiu o emprego ali. Mas como é? Você tem esses efeitos inesperados. E a gente faz a política pública sem saber como é que é feito no resto do mundo, sem saber qual é a pesquisa com microdados, quais são as evidências. Né? E aí, dar uma legislação com frequência tem impactos contrários ou pretendidos. Paulinha, passei do meu tempo, parei aqui. Obrigado. Foi ótimo, Marcos. A gente é que agradece. Eu vou passar a palavra. Não sei se o doutor Sávio gostaria de falar alguma coisa. Não, agora a palavra vai ser do nosso procurador-geral, Eduardo Gussen, certo? Sim, que vai falar sobre o papel do Ministério Público brasileiro nesse cenário que o professor Marcos Lisboa nos descreveu. Obrigada, procurador. Sávio, fica à vontade para participar, interagir, porque você tem um raciocínio muito semelhante, é brilhante, então estamos juntos aqui. Professor Marcos Lisboa, a sua palestra aqui, inicial, para nós, ela complementa muito do que fazemos. Primeiro, eu quero parabenizar pelo INSPE nesses 20 anos. Você, com Cláudio Haddad e toda a equipe, e considero, pela presença, hoje você o maior CEO da área de educação no Brasil, e acho que a condição de gestor, de administrador do Ministério Público, de chefe da instituição, o que um comandante não pode fazer é atrapalhar. Então, eu procuro, acima de tudo, estimular, dar todo o suporte à minha equipe para que eles possam fazer o melhor papel possível. E isso tem surtido bons efeitos aqui no Rio de Janeiro, apesar desse problema generalizado que acontece no nosso Estado. Você começou a sua palavra, a sua fala, dizendo que o INSPE era uma instituição diferente. E eu preciso fazer uma analogia disso com o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição diferente também. O Constituinte de 88, ele saiu da caixa, ele quebrou a caixa ao criar as atribuições novas do Ministério Público.
Para que você tenha uma ideia, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem 129 anos. Eu ingressei na instituição em 1993. Sou o primeiro procurador-geral que ingressou na instituição após a vigência da Carta de 88. Mas vamos ao artigo 127 da Constituição. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. Por que eu estou lendo o artigo 127 da Constituição Federal nesse momento? Para que você entenda e compreenda a relevância que a instituição ganhou nesse momento. Mas ela foi entregue a colegas brilhantes com o pensamento do século passado. Então, nesses 30 e poucos anos, novas gerações foram se formando e nós começamos a perceber que o que nós fazíamos antes, da forma que fazíamos antes, com as atribuições que tínhamos antes, não estava funcionando para o momento atual. Então, muito do que estamos fazendo hoje em dia, procurando fazer de inovação, de transformação, decorre das nossas frustrações do passado. Ou seja, antes, no método antigo, nós confortavelmente ficávamos nos nossos gabinetes, aguardando que os fatos acontecessem lá fora e seriam transformados em inquéritos e processos que chegavam a nós para que pudéssemos tomar as decisões cabíveis. Mas, como eu disse, e você sabe muito bem do que eu estou falando, quando a gente faz uma coisa certa de forma repetitiva, a gente pode começar a errar. Eu sempre cito como exemplo que se eu pegar uma enciclopédia Barça e entregar para o meu filho, e era na enciclopédia Barça que nós buscávamos conhecimento, quando muito, ela vai virar uma base do monitor de computador dele, porque aquilo para ele, aquele livro pesado, com inúmeros volumes, é absolutamente desnecessário. Então, qual foi o ponto de inflexão, de mudança do Ministério Público do Rio de Janeiro? Há 5 anos, nós percebemos que a gente tinha que construir uma nova filosofia da instituição a partir da educação, do conhecimento, da informação, dos dados e da pesquisa. De certa forma, é fácil para nós, membros do Ministério Público, processarmos maus gestores por má vessação de verba pública, mas nós não percebíamos que passava pelas nossas mãos dados e informações riquíssimas que eram desperdiçados. E, para mim, hoje em dia, eu acho que o Sávio tem essa visão também, tão grave quanto a má utilização de verbas públicas é o desperdício de dados e informações. Então, quando dizem que a informação é o novo petróleo, não há instituição mais rica que o Ministério Público hoje em dia para poder minerar esses dados, transformar, customizar e entregar isso para a sociedade. Então, de um tempo para cá, nós começamos a adotar uma linha de governo aberto, que você conhece muito bem, que contempla transparência, integridade, participação popular, tecnologia e inovação. O que nós estamos querendo com isso? Nos aproximar da sociedade, que é o nosso patrão, é a quem nós atendemos. Nós estamos querendo humanizar a instituição, torná-la, acima de tudo, eficiente. E eu acredito muito em tecnologias e inovações,
acho que é o grande atalho para esse salto de qualidade. Então, hoje, eu vejo, muitas vezes, na sua fala, um certo desânimo, mas eu entendo que, através de governos digitais, de serviços públicos digitais, nós podemos mudar essa realidade. Ou seja, o Ministério Público, hoje, ele está procurando ter uma atuação mais resolutiva, mais preventiva, e não aquela atuação clássica do início do século passado, repressiva, encarceradora, punitiva. Ou seja, nós temos que interpretar melhor a Carta de 88, os poderes que foram outorgados. O legislador quebrou uma barreira, ele quebrou uma corrente muito importante e criou uma instituição muito forte. E agora nós estamos conseguindo chegar a esse nível de percepção. Para isso, nós criamos aqui no Ministério Público do Rio 4 estruturas, que são os grandes pilares desse novo perfil da instituição. Um é o Ministério Público em Mapas, que é uma plataforma aberta à sociedade de uma forma geral, à imprensa, ao empresário, e através dela nós trabalhamos com informação, com georreferenciamento, estatística e informação. Mineramos esses dados e entregamos para a sociedade. Quando eu falo em georreferenciamento, a ideia é fazer um recorte de cada área para que o cidadão escolha a área que interessa a ele, e nós plotamos ali a escola, o hospital, o batalhão de polícia, e ele pode ver a verba aportada para aquela escola, a evasão escolar, os professores, quantos leitos hospitalares tem naquele hospital da área dele, quem são os plantonistas, e isso cria uma linha de aproximação com o Ministério Público. Criamos também o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, muito bem conduzido pelo Sávio Bittencourt, pelo Leandro Navega, pela Paula, que aqui contribui conosco sempre de uma forma especial, e é a nossa base do conhecimento, da difusão do pensamento da instituição também. Criamos ainda 2 outras estruturas, uma, o Centro de Pesquisas, que é conduzido hoje pela Joana Monteiro, que vem do Instituto de Segurança Pública, e um laboratório de inovação. Um laboratório de inovação para repensar cada fase do processo, para encurtar os processos que são longuíssimos. E hoje, através desse ambiente todo, nós estamos procurando, acima de tudo, enxergar. Estamos contratando agora um serviço de satélite e instalando dentro de cada promotoria de justiça uma inteligência artificial. Então, a ideia é fazer uma raspagem de todos esses processos, plotar nessas manchas que nós vamos dividir por centímetros quadrados e entender o movimento desses inquéritos, dessas ouvidorias, desses processos. Então, é uma forma do Ministério Público se repensar, se reposicionar diante dos efeitos. Fechando aqui essa minha fala, de tudo que eu ouvi de você, e eu não percebi ali nenhum tropeço seu, o que nos desanima no Brasil pode ser resumido em administração pública, em gestão pública. Nós viemos de uma gestão pública patrimonialista, migramos para uma gestão pública burocrata que tem muitos defeitos, mas tem muitos acertos também. E hoje em dia, em tese, vivemos o momento do gerencialismo, mas ele nunca entrou em prática. E é isso, de certa forma, que a gente quer
estimular. É isso, de certa forma, que a gente quer visualizar. Ou seja, o Ministério Público contribuindo para uma maior transparência nas estruturas públicas no todo. Hoje, em plena pandemia, nós não paramos os nossos trabalhos porque o nosso planejamento estratégico, está aqui a doutora Telecheia, subprocuradora de planejamento, desde 2019, era MPRJ Digital. Estamos contratando um serviço de Wi-Fi extremamente moderno para todas as nossas estruturas, para que tenhamos velocidade compatível para que os serviços não sejam interrompidos. Estamos contratando um serviço de nuvem infinito para abarcar todos os dados do governo do Estado e das prefeituras, e inúmeras outras iniciativas, sempre na linha de uma digitalização para uma entrega melhor para a sociedade. Em linhas gerais, esse era o apanhado que eu queria fazer e parabenizar pela sua visão crítica, mas realista. Eu tenho um lado meu muito otimista, porque eu vejo que pessoas como você, como Cláudio Haddad, fizeram, em um curto espaço de tempo, uma escola do conhecimento diferenciada, reconhecida mundo afora. Repito, o gestor ele só não pode atrapalhar. Então, nós temos muito para fazer no Brasil, no Rio de Janeiro. É mato alto. Se fizer um pouquinho, esse país deslancha. É porque ele foi muito sacrificado nesses últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos. O Rio de Janeiro vem de fases interessantes, vem do jogo do bicho, depois ele vem das facções criminosas, hoje ele está sendo tomado pelas milícias. E se essas instituições de Estado não se reposicionarem, nós daqui a pouco vamos ter dificuldades de colocar os pés nas ruas, já estamos tendo, de certa forma. Essa eu acho que era uma contribuição inicial que eu queria dar. Sávio, gostaria de te ouvir também, porque sei que você tem uma visão muito boa nesse sentido. Marco, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, de políticas públicas vinculadas a meio ambiente, políticas públicas para a família. Quando a gente foi lá fazer os nossos, que a gente chama dos cursos tecnológicos de graduação, eu participei da gestão e da confecção de todos os trabalhos, de toda a documentação exigida pelo MEC para aprovação dos cursos, participamos do seu credenciamento e tudo aquilo que você conhece. Mas mesmo dentro da EBAP, porque nós temos lá o curso de administração mais antigo do Brasil e muito conceituado e muito bem avaliado em todos os índices de avaliação de curso de administração. Mas mesmo dentro da EBAP, nós tínhamos o medo de vencer, digamos, um certo preconceito que existe em relação ao ensino à distância, as coisas feitas à distância. E na sua fala me parece claro que nós temos um excesso de regulamentação, portanto um excesso de desconfiança. Mas é um excesso de regulamentação que paralisa as coisas e não consegue combater a corrupção nem a ineficiência, né? Então, nós temos uma grande preocupação com as licitações, uma grande preocupação com a atuação dos órgãos de controle, os tribunais de contas, o Ministério Público, a polícia e tudo mais. E não raramente temos superposição de atividades desses controles e punições que vão, digamos, recebendo um upgrade em cada uma dessas instituições de um gestor que tenha cometido alguma coisa errada, que tenha cometido um equívoco. Será que, pela tua fala, posso entender que será que nós não estamos no momento de encontrar formas inteligentes de controle e flexibilizar o nosso controle atual, que é extremamente burocrático e pouco eficiente? Eu queria que, de repente, te propor essa conversa, além de tudo o que o Procurador-Geral disse. O Dr. Gussi tem
tido a tentativa de tirar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e está sendo um exemplo para o Brasil, um certo comarquismo, a ideia de que nós vamos controlar as coisas parceladamente. Né? E como que nós velamos por essa unidade, por essa integração de informação, porque não é possível combater o crime numa só comarca, não é possível combater as lesões ambientais numa só comarca, não é possível que cada município tenha uma regra específica para tratar de determinado assunto, porque isso gera uma insegurança jurídica de investimento enorme no Brasil. Então, eu acho que com a informação a gente joga... E aí vira um ciclo vicioso. Deixa eu dar um exemplo. No caso tributário, né? Na tributação, o mundo, né, quando eu digo mundo, assim, mais de 160 países do mundo utilizam um imposto indireto, que é o IVA. Né? O IVA, o que é? O IVA é uma maneira de tributar para garantir que qualquer decisão de consumo, um remédio, um escritório de advocacia, o médico, o hospital, o pão, tenha embutido na sua produção a mesma quantidade de imposto. Mesma quantidade de imposto. Né? Você não cria nenhuma distorção. Então é como se fosse um imposto sobre a venda para o consumidor. Só que em vez de você cobrar desta maneira que gera muita sonegação, você cobra ao longo da cadeia toda, é um imposto simples, é o que o mundo faz. Tá? É o que o mundo faz. De novo, 160 países do mundo fazem, é meio beabá de tributação lá fora. Imposto sobre consumo. Então é uma maneira simples de você arrecadar ao longo da cadeia. Bom, o Brasil não. O Brasil a gente cobra o tributo na origem, onde bem é produzido. A alíquota varia por produto. Então, máquina de lavar, dependendo da quantidade de roupa que vai lavar, é colônia é uma coisa, água de cheiro é outro, perfume é um terceiro, chocolate é uma tributação, cereal é outro. Como é que fica a barra de cereal com chocolate? Não sei. Isolante é uma coisa, sapato é outro. Quer dizer, é um sistema tributário completamente equivocado. Não é assim que se faz tributação. Você não faz tributação por produto. Você não faz. Tá? Se você quer ajudar algum setor, você faz via gasto público. Jamais dessa maneira. Maneira ruim de fazer. E isso atrapalha a economia a crescer. Vou dar um exemplo. Construção civil. No resto do mundo você vai ter pré-moldado, estrutura metálica, processos modernos. No Brasil não. No Brasil você usa métodos do século passado. Por quê? Porque é tributação. Porque se eu comprar o pré-moldado, a estrutura metálica, eu vou pagar mais imposto. Se eu fizer na obra, eu vou pagar menos. Então a tributação leva a processos produtivos obsoletos. Agora, na hora que você faz uma tributação dessa, não só você tem esse impacto imenso na economia, e uma das razões pelas quais o Brasil cresce pouco é a maneira como nós cobramos impostos, a maneira como cobramos. Mas também abre espaço para corrupção. Porque na hora que ficou normal, cada produto tem um tributo diferente, me dá uma ajuda aqui, o que eu faço aqui é importante. Quebra um galho para mim, vai. Aí pode ser uma tributação diferente por uma razão boa ou por uma razão escusa. Mas você abriu o espaço para isso. Você abriu o espaço. A corrupção acaba acontecendo. Né? Nos outros países, não tem como. Se algum dia virar um produto e pagar menos imposto, que história é essa? Né? A regra do jogo é imposto indireto é sobre o consumo, todo produto, serviço, mercadoria paga uma coisa. A gente inventa conceitos doidos, como circulação de mercadorias. É uma coisa disparatada, não existe isso no mundo. E não tem mercadoria e serviço. O que eu sei que é um, que é outro? O que tem mais valor no iPhone não é a parte física, é a inteligência que está por trás. Não existe essa diferença. Aí você criou o caos. Então, eu acho que um dos problemas que nós temos é que essa ideia de resolver tudo na legislação e tratar todos os casos particulares na legislação, você fica com uma tal quantidade de casos particulares que todo mundo quer ter o seu caso particular. E aí, eventualmente, alguém vai lá e, a corrupção aparece. Aí, para evitar a corrupção, você tem que criar o controle. E aí você vai entrando num círculo vicioso. Né? Outro caso que dá problema, né? De corrupção e dá problema. Por que fazer obra pública desse jeito que a gente faz? Por que fazer desse jeito? Porque primeiro tem um Estado desse tamanho fazendo. Você pode fazer, para fazer política pública, você não precisa que o governo faça tudo. Tem maneiras, por exemplo, de dar educação pública para todo mundo sem escolas públicas.
Tem maneiras de fazer serviços muito melhores. Outras maneiras de você conceder subsídios. Tem processos via leilão, né? Então, a maneira como a gente faz as intervenções públicas, elas acabam, como elas são tortas de saída, elas abrem espaço para o delito, que acontece numa fração dos casos. O delito que acontece na fração dos casos gera a necessidade do controle, que é compreensível. E aí você paralisa. E falo, a gente não aprende com as experiências do resto do mundo. Se eu vou discutir uma de legislações, a primeira coisa que eu faço é como é que os países da OCDE fazem? Como é que os países emergentes que estão bem fazem? A primeira coisa que tem que fazer é documentar como é que o resto do mundo faz. E ver se eles têm os problemas que a gente tem, se não tem, e como é que adapta. Né? Nós não fazemos isso no Brasil. A gente quer inventar e a gente tem as ideias e quer botar de pé. E aí acaba dando problema. Devolvo a bola para vocês. Marcos, muito obrigada, professor Marcos. E eu não sei se o doutor Gussen gostaria de falar mais alguma coisa, doutor Sávio, porque nós estamos olhando aqui, tem que tomar conta do horário, né? Sei que o doutor Gussen quer falar alguma coisa? Não somente agradecer, repito, Marcos, a importância de um pensamento crítico como o seu, mas a importância de um trabalho eficiente como gestor que você tem também. Então, isso me faz crer que você tem a fórmula, você sabe fazer o certo. Então, precisamos unir forças aí, esforços, para que a gente possa criar uma sociedade mais justa, livre e solidária, como previsto na Constituição da República. O Ministério Público está de portas abertas, acho que nós temos muito para fazer juntos, inclusive na área da pesquisa. Isso, para nós, é um desafio muito grande e vocês detêm esse know-how e estamos aqui à disposição. Te agradeço muito esse tempo aí que você dedicou ao Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso e ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E agradeço também a Paula Nazaré, nossa amiga, tanto contribui para o desenvolvimento do Ministério Público do Rio de Janeiro, ao Sávio Renato Bittencourt, ao Leandro e à doutora Telecheia, nossa subprocuradora de planejamento. Bom, agradeço aqui ao convite. Né? Desculpe, interrompi aqui, Paulinha. Não, pode falar. Não, depois passo a palavra para o doutor Sávio depois. Não, faça do Sávio, depois eu falo para agradecer. Isso, doutor Sávio, por favor. Marco, eu acho que, a despeito de todas as constatações, digamos, mais nebulosas que foram feitas aqui e que são expressão necessária do diagnóstico que temos que fazer, resta a esperança de que essa nossa constatação possa nos impulsionar nas mudanças que são necessárias. Inclusive, nós, do Ministério Público, reinventarmos a nossa atuação para sermos, digamos, coadjuvantes positivos dessa transformação, nos liberando, inclusive, de amarras de todos os gêneros que possam impedir as transformações que são necessárias. Quer dizer, o caminho iniciado aí pelo Dr. Gussen no Rio de Janeiro, ele precisa ter continuidade com as outras administrações vindouras para que a gente possa fazer essa travessia. É uma travessia de muitos anos. Eu agradeço muito a sua presença, o IERB está à sua disposição, gostaria de se aproximar do INSP para que pudéssemos compartilhar algumas experiências e tenho certeza, não dá para fazer um cenário futuro completo, eu cheguei a lembrar agora do falecido Walter Mercado, futurólogo que fazia uma propaganda, o Liguejar, não sei se vocês lembram, nós não temos condição de fazer um cenário futuro dessa natureza, mas acho que talvez nós possamos prospectar pelo menos a nossa ação com a responsabilidade da nossa geração. Eu acho que isso nós precisamos fazer em todos os setores, público e privado. A sua fala foi muito importante. Muito obrigado. Bom, gente, quero agradecer a vocês pelo convite. Para mim é um prazer. Né? Escapou aqui ao vivo um Paulinha. Paulinha é minha amiga querida de tantos anos. Né?
Éramos quase adolescentes, né, Paula? Agradecer aqui o convite, um prazer estar falando com vocês. Fazer às vezes, como eu acho que o meu papel é apontar os problemas, trazer os dados, fazer o debate, né, contribuir para o debate, trazendo argumentos que, em geral, não estão na mesa. Tá? Às vezes que o Marcos é pessimista, né? Problema. Eu acho que não. Acho que a gente fala dos problemas, traz os dados, as evidências, até para ajudar a mudar, até para ajudar a dar certo. Né? Às vezes, eu fiz uma analogia com você vai no médico, né? O médico olha para você, 45 anos de idade, fala assim, meu filho, tem que fazer um pouco de exercício. E não pode beber tanto, não pode beber, bebe menos, 1 litro de uísque por dia não dá. E fuma menos, acaba com o cigarro, para com isso. Né? Senão a chance de você morrer cedo é muito alta, meu filho. E o médico fala, e o paciente responde, doutor, deixa de ser pessimista. Então a gente aponta os problemas e as dificuldades para que a gente resolva. Não é para ficar inerte, não é para falar a vida é dura e não vou fazer nada. Né? Pelo contrário, é para mudar. Né? Mas então essa é a parte 1. Né? 2, acho que se fosse pessimista, ninguém pessimista com a minha idade ia escolher virar diretor de escola. A gente vira diretor de escola porque a gente acha que pode mudar, que pode fazer diferente, que pode formar pessoas. O Brasil da minha geração não deu certo, deu muito errado. Né? Mas quem sabe a gente pode ajudar a criar as bases para que o país mude, que as próximas gerações tenham um país melhor. Mas para isso é preciso encarar os dados, é preciso encarar as evidências, é preciso saber dos problemas, até para poder e conhecer as experiências de outros países para poder tratá-los. Mas, enfim, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado a vocês pelo convite. Paula, sempre um prazer revê-la. Eu quero agradecer demais, né, a sua presença, né, revê-lo, ter aceitado esse convite. Também quero agradecer demais ao diretor do IERB, Dr. Sábio Bittencourt, que conduz, né, o nosso instituto, Dr. Leandro Navega também, que hoje não está aqui, mas que para mim está sendo uma oportunidade muito grande, né, também compartilho com você essa ideia de que nós temos que acreditar na educação, e eu acho que assim, é a grande saída mesmo, acho que muitas pessoas falam isso, mas sem se dedicar a pesquisar, conhecer os dados, a fazer essa imersão, esse mergulho, né, como você mencionou aqui, não apenas na questão da política pública, mas como também na prática da gestão. Então, considero um privilégio poder fazer parte, nesse momento, a convite do Dr. Gussen, estar integrando o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, numa instituição tão importante quanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para mim é um orgulho enorme, eu só posso agradecer a oportunidade que me foi dada de participar e de estar podendo também participar desse ótimo debate no dia de hoje. Eu agradeço muito a todos. O tema do nosso debate hoje foi o setor público para além da pandemia. E para além da pandemia, fica um convite para que você venha aqui, que almoce conosco, conheça as nossas inovações. Obrigado, claro. Eu vou de saudade do Rio de Janeiro. E para quem estiver interessado, tem na página da escola um documento grande que a gente fez recentemente sobre isso. Sobre um pouco os desafios do Estado brasileiro, né, nesse período e depois da pandemia. Está disponível aqui na página, acho que é uma agenda para o pós-pandemia, enfim. E tem todos os dados e as informações detalhadas lá. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom dia para vocês. Obrigada, Marcos. Bom dia. Um grande abraço. Bom dia, até logo. Obrigado a todos.